bem com você? Escolher a profissão está no ar hoje para falar sobre a engenharia eletrônica. A gente vai fazer uma abertura aqui para falar das engenharias em geral e depois descer até os detalhes da engenharia eletrônica, que é uma área com muito mercado de trabalho, está sempre em crescimento, até porque ela tem uma ligação estreita aí com a área da computação. Quem vai falar com a gente hoje é Samuel Perfídio Datílio, certo? Isso. Engenheiro eletrônico, obrigado por nos atender, Samuel. Tá ok. Samuel, você é engenheiro eletrônico com ênfase em computadores, é isso? Exatamente, computação. Legal. Formado pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, aqui no ABC. Lá só tem gente importante e inteligente, porque ABC a gente sabe, né? Quando a pessoa vai fazer, por exemplo, concurso público, mas vai competir com o pessoal de São Bernardo, né? Não é fácil. Tem essa característica ali. São Bernardo é uma cidade que tem um polo industrial muito forte e que tem uma comunidade intelectual muito forte também, né? Sim, é o ABC em geral, né? Principalmente São Bernardo, São Caetano, e tem várias indústrias, polo industrial forte, então acabou gerando bastante universidades, faculdades boas ali, né? Legal, e a FEI é uma delas. Bom, você também é empreendedor, né? Você tem uma empresa de desenvolvimento de aplicativos e soluções, como é que é isso? Isso, a gente desenvolve aplicativos para celular, né? Tablet, smartphone, e também entrega toda a solução de marketing para o aplicativo, para deixar ele funcional. Então fica de olho aí, porque no final, um pouquinho mais para o final do programa, na segunda parte, a gente vai falar só sobre aplicativo que está mudando a vida das pessoas, do comércio, das empresas e das profissões. Mas vamos falar de engenharia eletrônica. Samuel, como é que a gente pode conceituar a engenharia? Porque a gente tem a engenharia elétrica, a eletrônica, de alimentos. Engenharia é a ciência a serviço de um trabalho específico, assim, eu enxergo a engenharia, a arte da engenharia seria você desenvolver alguma coisa, né? Desenvolver ou aperfeiçoar alguma coisa, né? E na parte e aí você tem em todas as áreas, seja engenharia de alimentos, engenharia eletrônica, elétrica, química, né? E na parte da engenharia eletrônica, usando mais a parte de microcircuitos, elétrons, né? Então, o engenheiro, o que a gente mais gosta de fazer é fazer projetos e tirar os projetos do papel e implementar, né? E ele vai explicar para a gente tudo sobre essa questão dos projetos, porque você pode programar em software e em hardware, por exemplo, é isso? Isso. Existem as duas programações. O software é uma coisa mais sofisticada, vamos dizer assim, um programa maior. O hardware já é um mini programa, né? Geralmente a gente usa alguns equipamentos para pré-programar o hardware e a partir daí ele obedece, né, ou segue as suas instruções, né? Você vai falar mais disso para a gente. Olha, o engenheiro eletrônico, ele projeta, ou seja, desenha, planeja, né, programa sistemas eletroeletrônicos ou equipamentos para serem usados na indústria. E aí você fala sobre um sistema eletroeletrônico. Então vamos explicar o que é um sistema. O sistema é um conjunto de elementos funcionando interligados e independentes, né? Justamente. Quando a gente fala vamos supor que eu vou programar alguma coisa para um rádio. Como é que existe um sistema que eu posso utilizar ali? A gente pensa logo numa placa que tem. Como é que é isso aí? Traduz para a gente. Então, o que a gente costuma fazer em engenharia? A gente costuma projetar, né, baseado no que a gente vê no conhecimento do dia a dia, né? E geralmente é sempre uma parte que seria a parte de hardware, onde você vai mexer com eletricidade, por fontes de alimentação, e a parte de software, que é a programação do caso do rádio, do computador em si, né? Então você tem sempre esses dois modos. E aí a gente vai, é claro, todo mundo desenvolve sempre um conjunto de parte física, que é o hardware mesmo, né? Que seriam as placas de circuito e tal. E a parte de software é mais a parte de programação, mais a parte digital mesmo, né? Entendi. Tá. Bom, vamos lá. A gente tem um vídeo pequeno aí sobre eletrotécnica e eletroeletrônica, que aí a gente pode conceituar isso, Samuel, como as áreas técnicas da engenharia eletrônica e da engenharia elétrica, é isso? Então, a engenharia elétrica e eletrônica, o que acontece? A elétrica seria para valores escala maior de grandeza. De grandeza. Né? Quando você mexe com mais voltagem, mais corrente, então motores, equipamentos maiores, linha de transmissão. E quando você fala na eletrônica, aí você está falando em microcircuitos, né?
circuitos integrados, seriam voltagens bem menores, né? Legal. A gente tem um vídeo aí, é o vídeo número 1, eu acho que está na bala da agulha para a gente colocar, mas daqui a pouco a gente vai ver para explicar direitinho. Quando você fala em eletricidade, então você está falando numa escala de tensão maior, né? Isso. Quando a gente vê aquelas torres, o cara trabalhando num poste ali, ou seja, tudo que chega até a sua casa é a tensão maior. A gente está falando o quê? De 500 volts? 1000 volts? Então, não, e aí você pode também abaixar isso para ventilador, geladeira, isso legal. tudo não é eletrônico. O eletrônico seria já os circuitos bem menores. A eletrônica ela trabalha com informação. Quando os pulsos elétricos, por exemplo, são bem transformam isso em informação. É isso? Isso, justamente. Legal. Imagina assim, um motor seria elétrico. E o circuito que controla os detalhes do motor seria o eletrônico. Aí você tem uma tensão bem menor, uma corrente bem menor. Legal. Bom, o curso sobre a eletroeletrônica, engenharia eletrônica, tem as seguintes disciplinas. As instituições que oferecem a formação com enfoque específico em telecomunicação, automação, computação, por exemplo, né? Química e geometria estão entre essas disciplinas. Como a computação tem origem na eletrônica, são muitas as matérias relacionadas com esta área durante o curso. E, vamos lá, eletromagnetismo, mecânica dos fluidos, algoritmos, programação de computadores, sistemas embarcados e analógicos e sistemas de potência. Tem que gostar de matemática, né, Samuel? Não, com certeza. Matemática, física, um pouco de química também. Até química. Sim, porque quando você vai projetar alguma coisa, é bom você a gente acaba entendendo, vai mexer com elétron, né? Então a gente vem na parte do átomo e tal, mas química é bem menos, depende muito, a não ser que você siga mais para engenharia de alimentos, alguma coisa assim que usa A primeira engenharia que a gente pode falar, historicamente, acho que é a engenharia civil, né? E depois vem as outras, a elétrica, a eletrônica, a de alimentos mais nova, né? Sim, eu acredito que a primeira acho que seria a engenharia civil mesmo. Vamos lá. Matérias da grade curricular básica: cálculo, física, química, circuitos elétricos, sistemas eletrônicos, organização de computadores e sistemas digitais. Bem, existem vagas no setor de mineração para quem se especializa em automação de extração de minérios e petróleo. As principais oportunidades se concentram nas regiões mais industrializadas do sul e do sudeste. Aqui a fonte é do guia do estudante, hoje um pouquinho mais disseminado, né? Porque hoje não só o sudeste que se concentra, nós temos centros e, digamos, ilhas, né, tecnológicas até no Nordeste, mas hoje ainda concentrado no Sudeste. Né? Mas a tendência é mesmo expandir isso, né? Legal. Agora, você me disse que o mercado de trabalho para o engenheiro eletrônico ele varia conforme a época. Hoje, o que está em alta? Então, a gente teve várias etapas, né? A parte elétrica, própria parte de automação de pequenas indústrias, quando resolveram automatizar as linhas de produções. Depois veio telecomunicações, né? Hoje eu acredito que o que está em alta é a parte de TI, tecnologia da informação. Devido à parte mobile mesmo, né? Aplicativos, celulares, então essa parte segurança da informação também. Então a gente percebe que está havendo uma demanda bem grande, porque todo mundo está utilizando, toda a empresa está utilizando muito a internet, então o TI está se destacando bem. Agora, Samuel, quando a gente fala em engenheiro eletrônico, e aí a gente fala na área de tecnologia da informação, a gente tem as profissões específicas na área de tecnologia da informação, né? Por exemplo, o programador, o desenvolvedor, né? Como é que funciona essa relação do engenheiro eletrônico? Ele pode ser um programador também, mas ele tem que fazer uma especialização? Na verdade, quando a gente faz um curso de engenharia, a gente já tem uma base, né? Engenharia seria a base para todos para todas essas etapas. E é claro, quando você tem uma especialização, você acaba desenvolvendo mais em determinados segmentos, né? Mas para o jovem estudante que está assistindo a gente, para ele ser um engenheiro eletrônico, ele vai mais abrangente. O que você diz para ele? Porque se ele quiser trabalhar com tecnologia da informação, não seria melhor ele fazer, por exemplo, especificamente ciências da computação? Sim, tanto ciência da computação, como engenharia da computação, como engenharia eletrônica, todas elas são importantes, né? Todo grande projeto geralmente não é feito por uma pessoa só. Certo. Então do mesmo jeito que você tem os vamos supor
numa analogia, tem os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, você precisa de todas as áreas são importantes. Dependendo do que você vai atuar, quem for mais específico para aquela área, geralmente assume aquela responsabilidade do projeto. Então, geralmente, o engenheiro eletrônico, a gente falou de umas áreas que ele pode atuar aqui, petrolífera, automotiva, né? Vamos aproximar isso mais da prática. Como é que é a prática, o cotidiano de um engenheiro eletrônico? Tá, primeiro eu queria falar o seguinte, a área de engenharia ela é muito útil, muito procurada, não só primeiro por toda empresa, toda indústria que tem linha de produção e que hoje toda linha de produção existe algum tipo de automação, então você utiliza o serviço do engenheiro, como utiliza do técnico também em eletrônica, né? Cada um no seu perfil profissional e também o engenheiro ele é muito procurado para áreas de análise de risco, que você tem tomadas de decisão rápida, porque a gente mexe muito com matemática, então também tem muito engenheiro trabalhando em bancos, em consultoria, então tem um mercado de trabalho muito bom para isso. Até porque tem muita gente que foge da matemática, da física, né? E aí é um mercado bom para vocês, né? Porque vocês não fogem dos números, né? E nem dos bancos. Não tem jeito, de uma forma ou de outra, né? E como é muito comum a interdisciplinaridade das profissões e das disciplinas também, que é onde realmente aparecem as oportunidades de negócio, né? A gente falou, para voltar um pouquinho nessa questão técnica, dos cursos de eletrotécnica e de eletroeletrônica. É uma boa para quem quer começar nessa área, saber se gosta mesmo, começar por um curso desse ou não? Pode entrar na faculdade direto? Então, o que eu sinto é o seguinte, o curso técnico, ele dá um bom background para quem for fazer a faculdade. Mas se a pessoa ainda está na dúvida se ela quer ou não ser engenheiro, dificilmente ela vai fazer um curso técnico antes. Né? Não é necessário. Eu acho que o que facilita muito na parte de engenharia eletrônica, computação, é porque todo mundo já vai mexendo no computador, sempre tem um cursinho na internet, alguma coisa, então a pessoa que vai para a área de computação, ela já mexe um pouquinho, porque ela já é curiosa, né? Isso é importante. Engenharia, a pessoa precisa ser curiosa, gostar de matemática, física e tem que ser bem curioso, porque para desenvolver você tem que pesquisar e está sempre evoluindo, porque a tecnologia não para, né? Com você, como é que foi? Como é que você optou por essa área? Então, eu sempre gostei, desde os meus 11 anos, que eu tive contato com o primeiro Apple II, quando lançaram, eu já me envolvi com essa área de informática. Informática eletrônica, para mim, eu sempre tive uma boa afinidade com essa área. Né? E você fez curso técnico ou já entrou na faculdade? Não, eu entrei na faculdade. Eu já tinha uma boa base na parte de computação, porque a gente vai mexendo, né, fuçando, e eu já entrei direto na faculdade. E o que você indica para esse jovem que está indeciso? Ele dá para ir na faculdade, falar com um colega, eu posso assistir uma aula? Na empresa é mais difícil para se aproximar, mas tem empresas assim, de repente, de consultoria? Sim, eu acho que seria, hoje você consegue ir nas universidades, entrar nos próprios sites também das universidades, dos portais, tem muita informação. Eu acredito que seria muito interessante visitar alguma faculdade, assistir algumas aulas ou conversar com pessoas do segmento, né? Quanto a visitar a indústria é um pouco mais difícil, porque você envolve uma área de risco e também às vezes tem algum segredo industrial que eles não querem passar abertamente, mas a nível de consultoria, desenvolvimento de projeto, como não é uma área muito de risco, você tem um pouco mais de facilidade para acesso para poder ver o dia a dia, né? Eu acho muito importante, independente da profissão, você conhecer um pouquinho do dia a dia, conversar com quem é da profissão, né? Acho muito importante. Né? Legal. São 5 anos o curso. Exatamente. E o estágio começa quando? Então, são 5 anos, os 2 primeiros anos a gente todo mundo tem uma matéria mais básica, onde você tem química, física, e os últimos 3 anos você começa a partir para uma especialização, né? O estágio, na verdade, tem universidades ou faculdades que a partir do 2º ano você já pode estar fazendo estágio. Eu acho Como muito foi o seu estágio? Você foi para que empresa? Eu fiz estágio na Kodak, né? E isso me ajudou bastante, porque você acompanha o dia a dia da indústria, você tem uma boa base, né? De como funciona. Você começou o quê? No 2º ano? Comecei no 3º ano. Eu fiz o 3º, 4º e o 5º ano de estágio. E aí você já consegue, lá na Kodak, você já conseguia botar a mão na prática lá logo, você desenvolveu algum projeto? Começa sempre auxiliando alguém, né? Não tem jeito, você vai começar auxiliando alguém e depois você assume
alguma etapa. Isso vai depender muito da empresa que você, da indústria, da empresa que você está trabalhando. Mas só me tira uma curiosidade, a Kodak, o foco principal dela, a gente lembra logo de fotografia. E como Exatamente. é que o engenheiro eletrônico faz o que ali? Então, porque na época que eu trabalhava, tinha muita máquina de revelação em 1 hora. Ah, tá. Então essas máquinas eram eletrônicas. Revelação em 1 hora? É. Olha que legal. É. Samuel não é tão novo assim também não, em 1 hora para revelar. E, então, que nada mais era do que um sistema automatizado de revelação de foto Que fotos. legal. Aí o engenheiro trabalha no desenvolvimento dessas máquinas. Adaptação. No caso do Brasil, as máquinas vinham de fora. Bem Então a fora. gente fazia o quê? A adaptação para o mercado brasileiro, treinamento, ajustes, né? Porque- Aliás, você falou uma coisa importante, vem de fora. O Brasil ainda tem uma demanda grande nessa área, inclusive para desenvolvimento. Como é que está isso no mercado internacional? A gente não recebe muito equipamento, assim, tudo que vem Então, tudo mas- E hoje cada parte fabricada numa parte do mundo. Como Então, é que é mas isso? vou dar um exemplo de um carro. Não adianta só trazer o carro para cá, ele tem que ser adaptado ao ambiente nacional, né, que a gente fala. Então, tem que ser feito alguns ajustes, a gasolina é diferente, o terreno é diferente, então tem que ser feito um estudo e também isso depois você ainda tem as atualizações dos produtos, né? Mas o Brasil, em As termos de versões tecnologia e de área para a engenharia eletrônica, ela acompanha o resto do mundo ou não? Está aqui? Acompanha sim, né? A gente não tem tanto recurso quando se fala em semicondutores, alguma coisa nesse segmento, mas eu conheço muitos engenheiros que têm projetos de fontes de potência, Área de pesquisa área de também pesquisa e acaba desenvolvida. desenvolvendo muito produto nacional, né? Você encontra muito produto nacional. Algumas coisas você não consegue concorrência, até por questão de produção de escala. Você não consegue fazer um chip de computador por causa da produção de escala. Você teria que ter uma indústria muito maior. Ou seja, a parte mais importante a gente não faz aqui. Que é o Não, chip. a parte mais importante não é só o chip, é o restante também. Uhum. Tem muita coisa sendo feita aqui, boa, e é saudável essa concorrência de fora, porque você procura estar sempre se modernizando. Senão não precisaria ter centro de pesquisa, né? Legal. A gente vai falar sobre os aplicativos, que é uma área que o Samuel desenvolve bastante, mas a gente vai continuar falando aqui antes sobre a formação. A formação básica começa com as matérias mais específicas da eletrônica, circuitos elétricos, sistemas digitais, eletromagnetismos, que a gente já falou. E aí que começa a prática em laboratório. Aí é essa parte mais legal, que é a área que você também pode fazer o estágio. Sim, a parte do laboratório é sempre mais gostosa, né? Porque você começa, embora seja mini projetos, mas você já começa a colocá-los em prática. E aí a partir daí tem muitos alunos mesmo que já começam a desenvolver seus projetinhos, não digo em casa, mas na faculdade mesmo, nos laboratórios, né? E começam a criar, às vezes até parcerias com outros alunos para depois da formação da universidade ou da faculdade, às vezes até montar a própria empresa, baseada no que eles vieram desenvolvendo dentro durante o período, né? Quando você estava na faculdade, você tinha noção que você ia montar uma empresa um dia, não? Porque é que você foi migrando também de áreas. Na verdade, assim, embora eu trabalhei sempre na área de engenharia, a minha cultura, a minha família sempre foi empreendedora, sempre mexendo com comércio, então eu sempre tive esse feeling para montar alguma coisa. Só dependia do momento certo e quando a gente acredita numa oportunidade para isso, né? Legal. O que foi o seu TCC? Nós desenvolvemos um sistema de automação de esteira para armazenamento automático de porta-pallets, né? Nós é o quê? Uma equipe de quantas pessoas? Na época a gente desenvolveu em 8 pessoas. 8 pessoas. porque Leva era um quanto projeto tempo para fazer todo esse projeto? A gente usou o último ano praticamente para isso. Porque Inteiro, estudando, com estágio, né? Não foi focado só para isso. Uma né? esteira, como é que é? Uma esteira A gente tinha esteira e pelo computador ele já separava o porta-pallet, já pegava e já armazenava ele. Né? Grandes sistemas de logística. Isso, mas fizemos em miniatura para... Em miniatura. É para você fazer grande... Mas deu certo. Não, sim. Senão não fechava o TCC, né? Se fizesse em escala natural ia ficar muito caro, né? Mas é bem legal fazer uma escala menor, né? Exatamente, com motores menores. Porque a ideia era fazer... Na verdade, o que nós fizemos foi uma automação. Pegamos um sistema que era manual, né? E automatizamos ele. O engenheiro adora fazer isso, automatizar alguma coisa que estava manual, né? antes. E aí é o momento... Aliás, essa é a pergunta que eu tenho que fazer para você. Qual é o momento mais legal da profissão? É quando ele... geralmente o engenheiro, ele trabalha diretamente com a máquina. É claro que ele tem um relacionamento com as equipes, né?
mas ver o resultado ali é o momento mais legal. É legal. O gostoso é você... E você também melhorando o produto, né? Você tem um produto, você melhora o software, melhora o hardware, ele fica melhor, aí vai dando... A gente consegue mensurar o resultado, né? Na área de exatas, o bom é isso. Você consegue mensurar com mais facilidade. Não que as outras áreas também mensuram, mas é muito mais fácil de mensurar o resultado, porque você vê funcionando, né? Você acha que esse raciocínio matemático, ele também é ele tem um poder de argumentação? Você, por exemplo, quando vai argumentar com clientes, fala, olha, vamos desenvolver essa esteira aqui, que ela vai te reduzir os custos, ela vai melhorar o seu armazenamento em X%. Você acha que é um poder forte de argumentação dos engenheiros? Não, eu acredito que sim, né? Independente da profissão, principalmente quando você trabalha independente ou você é consultor, você acredita no que você faz, né? Ninguém monta uma empresa em que não acredite que aquilo dê certo. Então a gente se esforça para provar que o seu trabalho é importante, né? O assessor de imprensa, então ele mostra que com assessoria vai dar mais resultado do que se você não utilizar uma assessoria, né? E na parte de engenharia a mesma coisa. A gente tem muitos dados matemáticos para mostrar, né? Então às vezes até atrapalha um pouquinho, precisa segurar o engenheiro com os números, né? Ô Samuel, tem alguma coisa que você fez no início da carreira que hoje você não faria? Ou tem algum tipo de aperfeiçoamento? Estou falando como engenheiro eletrônico, que você aprende com o decorrer do tempo, como que é? Então, a tecnologia, ela vai evoluindo. Isso vai depender muito da onde você está trabalhando. Se você segue para uma área mais de hardware ou de software, você acaba se especializando mais nessa área, né? Então, quem vai ditar, em partes, o teu conhecimento é o teu ramo de atividade. Se você foi contratado para ser um consultor de banco, análise de risco, dificilmente você vai continuar evoluindo na parte técnica, na parte de hardware. Mas em compensação em outras áreas, matemática, você vai evoluir para isso, né? A faculdade dá muita base disso. Muita base para você pegar alguma coisa que você não tem ideia de como é que você vai resolver e você correr atrás para descobrir como resolver isso, né? Agora, como é que é sair da faculdade e enfrentar o mercado de trabalho? Então, o ideal, no caso, vou falar no caso da engenharia, né? É você estar com estágio, e geralmente você é efetivado e continua naquela empresa, ou se você já fez um estágio, você fez o estágio baseado em determinado segmento. A manutenção de máquinas, desenvolvimento de projetos, assistência técnica, enfim, assim, mais parte de software, TI, telecomunicações. Então, aí o ideal é você procurar outras, se você caso não tiver empregado ou manter, você já tem uma base numa entrevista do que você consegue e entende daquela área, né? E é bom começar antes, já enquanto está na faculdade já vai. Então, quanto mais cedo você procurar fazer o estágio, mais cedo você vai conhecendo a parte o campo, né? A parte das indústrias, para até você saber o que você tem mais facilidade ou vai gostar mais de fazer no futuro, né? Mas é uma área com uma demanda forte, assim, hoje como é que está? O país está vivendo uma recessão, mas ainda tem vagas ou também se ressente com esse quadro econômico? Bom, eu não tenho procurado emprego ultimamente para ter uma noção disso. Mas seus colegas? Né? Sim, o que a gente percebe é o seguinte, a tecnologia ela não para. Então, quanto mais vai decorrendo, você vai precisando de demanda. Tanto para a parte de consultoria, análise de risco, né? Então, é um mercado que não vai acabar. O que pode oscilar é dependendo do número de profissionais que entram no mercado e também a situação do país. Por quê? Engenharia depende muito de desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. Se a indústria não tem capital para isso, ela acaba diminuindo o investimento no departamento de desenvolvimento, né? Então você tem uma diminuição. Mas você tem a área de vendas técnicas. E área de vendas, toda empresa, teoricamente, mesmo na crise, teria que procurar ampliar o seu... Ou seja, a engenharia, ela abre um leque muito grande de oportunidades, né? Mas vamos falar da sua carreira. Você foi para a Kodak, são 5 anos de estudo. Isso. A engenharia não é igual a outras profissões que você tem que... ela é uma profissão que tem regulamentada, sim, enfim, né? Mas ela não tem tipo a ordem dos advogados que você faz você tem que passar num exame para poder exercer a profissão. Você formado, você já pode exercer. Exatamente. Né? E aí você foi para a Kodak e depois foi para outras empresas. Como que qual é o tempo que se gasta para se estabilizar na profissão?
Depende muito da onde você está atuando. Né? Eu trabalhei um período na Kodak, depois eu saí e fui para a parte de projetos, que é uma parte que eu sempre gostei muito. Mas aí numa outra empresa? Minha mesma. Aí você saiu da Kodak, na verdade eu tive comércio também, né, nessa parte, e na parte de projetos. Você foi desenvolver projeto de que especificamente? Parte de CAD, essa linha mais de... Agora explica pra gente o que é CAD, que não é nada. O CAD é então, aquele sistema porque antigamente a gente fazia os projetos com aquela... No papel, né? Com nanquim e tal. E hoje em dia com software, né? Você o CAD é o próprio software que você desenha e que você programa também. Pode fazer o programa ali. Ah, tá. Então eu trabalhava mais essa parte. Né? Pediu pro seu pai uma grana ou não precisou? Na parte da faculdade ele me ajudou bastante. Mas né? aí depois que você se formou, você conseguiu montar a sua empresa? Sim, aí porque eu trabalhava mais em casa, né? A gente tinha comércio também, né? Então deu para se virar. Mas é mais difícil montar o seu próprio projeto ou trabalhar para alguém? Depende, tem os seus prós e contras de ambos os lados, né? É muito gostoso também trabalhar em projetos para alguém. Depende, tem pessoas que preferem mais análise de risco. Eu, por exemplo, estou há mais de 10 anos na parte, uns 12 anos que eu estou na parte de vendas técnicas. É muito bom. Depois disso eu fui para vendas técnicas, né? É muito bom porque aí você consegue identificar a necessidade do cliente e desenvolver... Né? Trabalhar nessa parte. E vai ganhar um bom dinheiro também. O engenheiro, segundo a minha pesquisa e segundo a Cato, o início da carreira é um salário em média de R$4.000. Mas existe até uma legislação específica para os engenheiros, que segundo eu pesquisei, são 6 salários mínimos, que é o piso salarial, né? Depois de você investir aí 5 anos na faculdade, se for uma faculdade particular, aí, não sei, 50, 60 mil reais, você vai começar, depois de fazer todo o seu estágio, começar a ter o retorno. Até antes que o estágio é remunerado, né? Né? Então, tinha muitos colegas meus que o próprio estágio já cobria o custo da faculdade. Legal. Bom, agora a pergunta é o seguinte, para quem quer seguir nesta área, você precisa gostar de matemática, de física, de química, mas qual é aquele dia enfadonho, aquela tarefa recorrente que você tem que fazer e que, não sei, ou você não gosta, ou geralmente o engenheiro não gosta, mas tem que fazer? Então, o engenheiro tem fama que não gosta de escrever, né? Geralmente, matemática, química, física, português fica um pouco de lado. Mas quando a gente mexe com projetos, você é obrigado a usar bastante português também. Você tem que documentar tudo que você está fazendo, senão ou a próxima pessoa não consegue dar continuidade no que você estava fazendo, ou você não consegue... Por exemplo, quando você faz um projeto, você tem memorial descritivo, memorial de peças, né? Então, você envolve bastante português. Você tem que estar anotando e criando relatórios. Então, tem que ter isso, tem que ter português. O português, para mim, é a parte mais chata, né? Bom, geralmente quem gosta de exatas procura fazer essa separação aí, ou quem gosta de humanas, já escolhi uma profissão da área de humanas justamente para evitar exatas, mas não tem como evitar totalmente 100%. A gente vai para um intervalo daqui a pouquinho e a gente volta para falar mais do cotidiano da engenharia eletrônica, né, Samuel? Ele vai falar dos bastidores dessa profissão para ver se é a sua área. Daqui a pouquinho a gente já volta. Legal, eles vão chamar o intervalo daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais desse cotidiano. Porque você, quando saiu, como é que era o seu dia a dia? Você tinha que fazer os projetos e fazer um planejamento diário, semanal? Você chegava a trabalhar quantas horas por dia? O trabalho a gente se empolga um pouquinho com o que a gente faz, isso é normal, e acaba usando o período do dia para desenvolver o projeto e depois fica na parte da noite para fazer os relatórios, né? Porque o relatório você vai relatório deixando... é todo dia, tem que fazer. O ideal sim, depende do que você está desenvolvendo, né? E isso é em tudo, né? Se você pensar no vendedor, ele tem que ter um relatório de visitas, né? Mesmo um vendedor técnico. Mas como é que é um relatório de um engenheiro eletrônico? O que ele tem de principal, assim? É que nem eu estava te falando, você precisa ter um descritivo das peças que você está usando, materiais que você utilizou. Se você está num laboratório e você está fazendo vários testes, por exemplo, com tensão, com voltagem, corrente, você tem que ir anotando os valores que você usou, os resultados que deu. Mas isso é para você ter um controle e para o seu cliente também? Ou para a sua chefia? Para você ter um controle, para a chefia, para você ter um controle, para o cliente você não vai dar tão detalhado. Mas se você está fazendo, por exemplo, um projeto de um circuito, um sistema,
Vamos dar um exemplo de uma casa, por exemplo. Você tem que passar os valores, enfim, não tem como, né? Os próprios equipamentos que você vai comprar, né? Olha, vai precisar de tantos circuitos eletrônicos, vai precisar de tal placa, enfim. Não tem muito como fugir disso. Né? Legal. Você falou que o engenheiro eletrônico ele faz programação em hardware e também em software. Como é que é essa principal diferença? Porque em software a gente entende. A gente vai falar de programação daqui a pouco, porque é uma área que toca muito na engenharia eletrônica e a área computacional também, elas se relacionam. Mas o software a gente entende. Eu vou chegar lá, vou fazer comandos, né? Vou dar comandos, uma série de comandos, que aí eu vou começar a programar. E no hardware? Então, no hardware você vai usar um CLP, que é um controlador lógico programável, por exemplo. Controlador lógico programável. Exatamente, que é para você poder... É um equipamento. Exatamente. Aí você liga ele na máquina, ou às vezes a máquina, dependendo da máquina, já vem com ele junto, né? As máquinas mais modernas hoje já vêm até com o computador, até porque o custo do computador caiu muito em relação ao que era antigamente, né? E aí você faz o setup da máquina e a partir daí ela começa a produzir da maneira que você quer. É mais ou menos como uma impressora, como é que chama essas impressoras 3D hoje? Justamente. Seria mais ou menos isso. Você faz toda uma programação e depois ela vai passo a passo realizando. E quando você atualiza o produto, né, você tem que fazer uma reprogramação no equipamento. Já o computador que a gente tem no dia a dia, ele já tem linguagens de programação que facilitam para você muito a vida da gente na hora de programar. É o tal do Java e como é que é? C++, C não sei o quê? C++. Então, isso são as linguagens. E também tem os programas prontos, né? Que nem o próprio Facebook que você entra, já o programa de edição, que ele já está muito mais mastigado, né? E aí você também não deixa de programar, né? Que foi a grande revolução dessa indústria dos computadores, foi quando o Bill Gates falou, vamos tirar um pouco dessa linguagem. Claro que você por trás tem toda uma programação, mas quando ele começou a colocar ícones, janelinhas para as pessoas clicarem, os leigos, a coisa se vulgarizou, né? Pelo que eu não estudei isso, mas pelo que eu sei, isso começou com a Xerox e pelo menos o que eu vi na internet, que a gente pesquisou, eu olhei por cima, e aí o Steve Jobs viu esse projetinho e desenvolveu o primeiro sistema. Tem aquela briga entre os dois, exatamente. Né? Sempre, e aí entraram nesse detalhe, cada um seguiu para um lado, mas facilitou muito a vida do usuário, né? E a partir daí o computador ficou democratizou. Agora, quando a gente fala que o engenheiro eletrônico, ele programa, como é que é essa parte? A partir de um certo momento, você pode se definir só por esta área diretamente, se tornar um programador, um desenvolvedor, se você quiser. Você tem essa base. A engenharia em si, ela te dá uma base ampla para você seguir o caminho que você quiser depois. Você pode seguir até o caminho da matemática, o caminho da física. Né? Tem muitos engenheiros que viraram pesquisadores hoje, estão desenvolvendo física na área de física, e você pode trabalhar tanto na parte de hardware, que seria os circuitos mesmo, como você pode partir na parte de programação. O hardware você vai pegar a placa, desenhar a placa, colocar os circuitos, resistência, enfim, a fonte de alimentação, e a parte de software é pegar esse hardware e fazer com que ele te obedeça, vamos dizer assim. Né? E a partir daí você vai se especializando, né? Dali para você vai se especializando. Você falou da especialização. A especialização ela vai depender muito de cada área que o engenheiro vai seguir. Você fez alguma especialização e o que você indica para quem está nos ouvindo depois de formado? Como é que é a especialização? As pós-graduações? É justamente esse detalhe. Dificilmente alguém entra numa faculdade pensando em fazer engenharia eletrônica especializada em computação, na parte de engenharia da informação, dentro da engenharia de segurança, na parte de segurança. É muito difícil você definir, porque também você tem que ver, a não ser que você monte uma empresa sua, onde você vai trabalhar com isso, você desenvolve essa linha. Mas geralmente você vai pegando, porque depende muito da experiência do mercado, do dia a dia para você. A gente vai pegando a experiência do dia a dia para poder desenvolver alguma coisa, né? Geralmente o pessoal fala assim, a especialização é que me escolhe, né? Porque você vai conhecendo e aí fala, não, uma hora encaixa. E também como vai muito da oportunidade de trabalho, né? Isso é muito comum você pegar em todos os segmentos.
por que você instala ar-condicionado? Porque eu trabalhei numa empresa, tem uma empresa de ar-condicionado. Eu trabalhei numa empresa, vi a oportunidade e montei a minha. Dificilmente a pessoa parte do princípio de vou montar um determinado... Né? A vivência dela é que ela se identifica que com aquilo ela vai poder criar algo diferente, algo novo, e ela segue para esse caminho. Então, eu acredito que seria, no início, mais generalizado e depois partir para a especificação. E é muito importante manter a atualização do conhecimento, porque as coisas são muito rápidas. Né? Ainda mais na engenharia. Samuel, a gente vai falar do seu lado empreendedor, dessa empresa que você montou que trata de desenvolvimento de aplicativos e de soluções, mas para encerrar essa parte primeiro, eu queria que você falasse para o estudante que está aí no ensino médio, como é que ele procura mais informações dentro da engenharia eletrônica? Você tem alguma revista, algum site? Então, a profissão, como é que ela é regulamentada para que a gente possa se aprofundar? Nós temos uma revista eletrônica que é a 3E, muito boa, 3E, e também no próprio site das faculdades. Hoje com a internet fica muito fácil, né? É muito fácil de pesquisar, mas toda universidade, faculdade, ela tem um portal e geralmente fala bastante das disciplinas, das matérias. É muito interessante ir atrás, né? Como é que você acha que vai ser o futuro dessa profissão da engenharia eletrônica? Eu acho que vai continuar sempre evoluindo, né? O profissional ele tem que ser curioso e gostar de estar sempre estudando. O engenheiro não tem jeito, a gente tem que estar sempre estudando, ou desenvolvendo projeto, ou estudando o cliente que a gente vai atender para ver como atendê-lo melhor, né? Na parte técnica. Não tem muito como fugir disso, né? O ser humano já tem um perfil de se adaptar à situação em que o meio ambiente dele está. Então, a tendência normal é você estar sempre evoluindo, né? Legal. Bom, agora a gente vai falar sobre o engenheiro eletrônico empreendedor. Você tem uma empresa de aplicativos, né? Justamente. Que oferece soluções para as pessoas. Como é que surgiu essa ideia de iniciar essa empresa? Então, a gente acabou montando uma empresa nesse segmento e a gente enxergou quando surgiu o computador, a revolução que foi. Depois veio a internet, a outra revolução que foi, né? Porque você percebe que as pessoas não ficam mais sem internet. E depois veio o celular, que é uma nova revolução, no meu ponto de vista, né? A gente está percebendo isso, e que está mudando os hábitos Este aparelhinho aqui, que o meu já não é tão pequenininho aqui, que a gente carrega o tempo todo e é o nosso computador, né? Exatamente. Tá. Agora, quando você fala em aplicativo ou tal app, vamos definir o que é um aplicativo? Ele é um programa, é isso? Então, ele é um programa que você instala no celular e que, basicamente, é um programa que você instala no celular. E ele usa tanto os recursos de internet como os recursos nativos do celular, que seriam gravador de voz, o microfone, no caso, câmera, o GPS, a ligação. Ou seja, a grande diferença é que o mobile você está sempre com ele ali à mão e ele tem muitos mais recursos do que você teria no próprio desktop ali. No desktop você teria também, mas só que assim, aqui é muito mais rápido, né? Você vai clicando. Na verdade, o aplicativo ele é uma evolução do site. Porque o site você não consegue usar recursos de GPS, esses recursos do celular, porque foi desenvolvido depois. Às vezes a gente até quer, né? Vai lá no computador, mas cadê o GPS? Não, né? A gente quer, mas o computador é muito bom, ele tem outros sistemas de localização de IP e tal, também não fica muito longe mas o GPS é mais preciso, o do celular é mais preciso. Né? Você acha que toda profissão vai acabar sendo, ou a maioria delas, afetada por aplicativo? Vamos pegar, por exemplo, um dentista. Como é que ele poderia utilizar um aplicativo a serviço da sua profissão? Então, do mesmo jeito que a internet influenciou praticamente todas as profissões, eu acredito que todas as profissões vão ser influenciadas pelo celular. Se você partir pelo fato de que o celular te dá uma mobilidade muito grande, e isso mudou o nosso conceito. Antes a gente telefonava para alguém, não atendeu, mais tarde eu tento. Hoje em dia não, né? Você não deixava recado, não tinha nem secretária eletrônica antigamente, agora é muito difícil. Não atendeu, a gente falava, mais tarde eu tento, está dando ocupado, atende depois. Hoje em dia você telefona, não atende, você liga de novo, se não atender, você manda o WhatsApp e depois fala para a pessoa, eu te liguei 2, 3 vezes, mandei o WhatsApp, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Fica essa obrigação. Mas é uma relação mais próxima, mais rápida e que acelera tudo, né? Agora, por exemplo, a gente pega um dentista, como é que ele poderia utilizar um aplicativo a serviço da sua profissão? Então, primeiro para conveniência, antes da gente falar do aplicativo,
todo mundo, todos os segmentos, todos os ramos têm muita concorrência. E hoje se fala muito em dar um atendimento personalizado, estar mais preocupado com o que o teu cliente necessita do que praticamente o que você pode ofertar, né? Procurar atender o melhor forma. Esse é o fundamento, né? Que não muda nunca. Justamente, né? E a gente percebe que a mobilidade e a conveniência ajuda muito. Hoje, se você pudesse cancelar uma TV por assinatura só clicando em 2, 3 botões, sem precisar falar meia hora com o atendente, ajudaria muito, né? E o celular, você pode fazer agendamento de consultas. No caso de crianças, você pode colocar um joguinho para incentivá-las a escovar os dentes de manhã, escovar os dentes à noite, as etapas, né? E hoje está muito ligado nisso. Então, eu pego, por exemplo, sobre o jornalista, né? Você, antigamente, claro, a gente tudo escrevia, hoje muitos ainda usam, mas é o caderno, é a caneta. Aí quando vem o celular, você fotografa, você já grava, você escreve, você envia, ou seja, é uma central de informações ali que você tem muito ágeis, né? O dentista, por exemplo, ele poderia se utilizar dessa forma. Um advogado, por exemplo, é a mesma coisa. Ele pode ter uma interatividade com o cliente, todas as profissões, né? Uma interatividade com o seu cliente. Agora, se isso é tão bom, não vai chegar aquele momento também que eu adoro, eu tenho 200 aplicativos aqui, depois eu tenho que colocar ele nas pastinhas, mas se você começa a receber muita informação, não vai ter um anti-spam aí de aplicativos também? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Semanalmente ou mensalmente, você deve receber, ou todo mundo recebe, aqueles folhetos de pizzaria, né? E você não guarda todos em casa, você guarda daquela pizzaria que você tem uma preferência você gosta mais, é verdade. Você gosta mais. No computador mesmo, tem alguns sites que a gente prefere e a gente salva nos favoritos. Então, é uma tendência natural do ser humano separar o que é mais conveniente para ele. Então, eu não acredito que você vai conseguir instalar muitos aplicativos no seu celular. Você vai instalar 20, 15, 30, dentro do que é mais conveniente para você. Ao final vai ficar com aqueles que realmente te oferecem alguma coisa que te atenda. Ou seja, os fundamentos do marketing, do bom atendimento, eles continuam. O que muda é a ferramenta. Vai mudar porque isso aqui está na mão do seu cliente. Então você tem um contato com ele 24 horas, muito mais interação e você consegue aumentar esse engajamento. Né? Quando você aumenta esse engajamento, o cliente ele conhece um pouquinho mais a sua empresa e a grande dificuldade das empresas hoje, eu vou dar um exemplo de um corretor de seguro. Tem mais de 80 tipos de seguro. Ele não consegue chegar num cliente e vamos lá, o que você precisa? E falar dos 80 seguros. Ele vai mais nos principais e tem muito seguro que às vezes ele presta que o cliente dele não sabe. Mas se ele tiver uma condição de ir informando sobre esses outros produtos, e aí eu acredito que aumenta essa interação, muitas coisas que o corretor poderia estar oferecendo que o cliente não sabe, né? Agora, você oferece esse serviço de aplicativos, que não é só os aplicativos, mas é todo um serviço de soluções para as pessoas, né? Nós vamos falar, já que a gente está falando da profissão do engenheiro eletrônico, do programador e do desenvolvedor, vamos falar da área técnica. Quanto tempo demoraria para eu fazer um aplicativo? Porque a gente tem, por exemplo, hoje na internet, a gente vê os chamados templates, né? Já tem aquele modelão pronto, aquilo é bom, não é? Um programador ele é capaz de fazer um detalhamento maior e atender mais o cliente? Como que funciona? Depende muito, tanto esse do template como o desenvolvido, os dois são bons. Depende muito da necessidade do cliente. O que ele quer atingir com esse aplicativo, né? Quando você programa, você tem mais recursos. Tudo vai do que você pode oferecer. E também do que quem está desenvolvendo no template consegue oferecer para o cliente dele, né? De repente ele consegue não atender 100%, mas 50%, 60% que é o suficiente. Mas vamos pegar um exemplo de uma loja, uma grande rede. Quanto tempo você demora programando ali para fazer um aplicativo? O nosso prazo depende muito do que você vai fazer. O primeiro demora muito tempo. O primeiro vai levar uns 6 meses, mais ou menos. 6 meses? Mas depois que você já criou um aplicativo para uma loja, para você criar um segundo aplicativo, o tempo é reduzido. Mas você está falando de uma loja que tem uma loja muito grande, que tem um vasto mercado, né? Mas se for uma pizzaria, ele já consegue criar um aplicativo mais básico. O primeiro é mais demorado, depois você consegue agilizar isso, porque você já tem... Tudo é assim, né? Quando a gente faz
um projeto, você no segundo Mas a gente, projeto... eu estou querendo entender o seguinte, às vezes a gente vê na internet aqui, ó, crie seu aplicativo em 15 minutos. Não dá para criar em 15 minutos, né? É meio... Você consegue simular um aplicativo, simular alguns recursos básicos. Eu vou te dar um exemplo do PowerPoint. Se você usar aqueles modelinhos prontos do PowerPoint, você consegue fazer uma apresentação. Mas é muito básico, todo mundo faz igual, todo mundo você faz não vai igual. ser um cliente diferenciado em nada. Aí, né? Entendeu? Agora, se você partir para pegar uma agência de publicidade, as suas artes vão ficar muito melhores. Né? As suas artes e as definições de tudo que você quer. Por exemplo, quem tem um aplicativo de... vamos pegar uma loja de venda de carro, não sei, o que ele vai precisar ali? Ele coloca... Então, a gente tem que partir para dois tipos de aplicativos que você tem hoje. O aplicativo coletivo e o aplicativo individual, vamos dizer assim. Um aplicativo coletivo é um aplicativo onde você reúne várias empresas do mesmo segmento num aplicativo só. Então, o consumidor final, o cliente instala e ali ele tem acesso, por exemplo, a todos os salões de cabeleireiro para ele fazer um agendamento onde ele quiser. Né? E você tem um aplicativo que pode ser individual para cada salão de cabeleireiro. Qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem de outro? Depende da necessidade de cada um. Quando a gente fala num aplicativo coletivo, automaticamente, se eu não conheço aquele salão e eu tenho esse aplicativo, eu vou acabar conhecendo aquele salão. Então, vai me trazer clientes novos, porque eu descobri por aquele aplicativo coletivo que aqui próximo eu tenho 4 salões de cabeleireiro que às vezes eu não tinha percebido. Né? Mas você tem a desvantagem, por exemplo, de... eu sou cliente de um determinado salão, eu entro lá para fazer um agendamento, não tem vaga, eu posso agendar no de baixo. É próximo e tem um horário disponível. Então, de repente, nesse aspecto é ruim para mim, porque eu posso perder o meu cliente para o concorrente. Né? Então, ele é bom ou não, depende muito da necessidade. Quando você tem um aplicativo individual, o cliente ele só vai agendar no seu salão, ele não vai agendar em outro salão o serviço. Né? Legal. Então, só que também ele não vai... É um pouco mais difícil para ele cair no seu, entrar no seu salão, né? Cair na sua rede, porque ele veio de outras maneiras. Né? Escolher a profissão está terminando, mas a gente volta para falar mais sobre engenharia eletrônica, engenharia elétrica e esse universo da tecnologia da informação. Nós temos um vídeo aí também sobre a programação da Fundação Lehman, eu acho que dá para soltar, e eu queria que você falasse para o estudante que quer aprender a programar, que é uma área que a gente está voltando aí para falar sobre a engenharia eletrônica, que oferece essa oportunidade também. Que tipo de site que ele pode pesquisar e procurar? Na parte de programação, a gente tem aí... Puxa, é bem amplo, viu? Você tem o curso... Eu acho que o curso em vídeo é um site básico, inicial. Na internet você acha muita coisa, no YouTube também. Se você colocar programação, alguma linguagem específica, você acha muito conteúdo que dá para você ter uma pequena base de onde você vai mexer com isso, né? Tem o site da 3W Schools, que é muito bom também. Tem bastante conteúdo. Esse da Fundação Lehman que eu falei, tem lá é só você colocar lá na Fundação Programa E, e ele é bem detalhado e ele ensina você a programar em blocos. O que é programar em bloco? É diferente de você escrever o código inteiro, é isso? Então, hoje a programação ela está mais, vamos dizer assim, programação orientada em objeto, né? Então, na verdade, o que a gente faz? A gente programa em blocos ou em pedaços, funções, para depois você juntar. Isso fica mais fácil para você fazer uma atualização. Você não precisa pegar o código todo. É como dividir um livro em capítulos, né? Legal. E aí cada capítulo fala sobre um determinado assunto. Quando você quiser atualizar um determinado assunto, você não precisa procurar ler o livro inteiro, né? Porque o assunto está... Você quer saber mais desse assunto? Vai no capítulo 4. Então, você fazendo isso, você não precisa nem mexer naquele, vamos dizer assim, no capítulo 1, você só mexe no 4. Né? No 4, legal. Bom, escolher a profissão fica por aqui. Eu vou pedir para o Samuel dar a mensagem final para o jovem que está querendo escolher essa profissão, ou para o engenheiro eletrônico que já é formado e de repente quer atuar nessa área de aplicativos, quer ter a sua própria empresa. Dá o seu recado final aí. Bom, eu queria falar que eu sou muito suspeito, porque eu adoro engenharia, né? Eu adoro desenvolvimento. O software é um exemplo disso, né? A gente tenta simular no aplicativo tudo que vai melhorar a vida do
do consumidor final. Então a gente faz o estudo, vamos aplicar isso, vamos aplicar aquilo, né? E é uma área muito gostosa mesmo, né? Eu adoro desenvolvimento. Quem gosta de desenvolvimento e é curioso, eu acho que é um caminho certo. Um dos caminhos certos, né? Porque tem vários caminhos para você seguir, isso. Até porque a engenharia eletrônica é muito vasta, como a gente falou por aqui. Bem, Escolher a Profissão fica por aqui. Terça-feira que vem a gente volta às 10 da manhã aqui pela AltV, www.altv.com.br. Você acompanhou a gente também pelo Facebook nesta terça-feira. Obrigado, Samuel, pela sua participação. Até a próxima semana. Obrigado, um abraço a todos.